Vamos lá. O tema desta manhã tem por título o mesmo título do vídeo curto que nós passamos no início. Crente, crédulo ou cristão? E esta ministração será também uma colaboração do nosso amado amigo e irmão Lima Santos, desde Duque de Caxias. Quando eu estava conversando com ele, como eu faço todos os dias pela manhã, normalmente ele manda para mim uma confissão e eu retribuo, e a gente fica ali conversando e compartilhando um pouquinho. E ele compartilhou comigo que tinha ministrado um tema muito semelhante a este, e a gente está aqui ministrando agora um tema que amplia. E ele falou, amplia mesmo aí, vamos ver o que vai ser. Está aqui o tema, crente, crédulo ou cristão. Vamos dar aqui a definição de crente. Você sabe o que é crente? É aquela pessoa que anda com a Bíblia debaixo do braço pela rua no domingo? Não, também. Mas crente é aquele que crê, acredita, ou tem convicção, mas nem tanto. Nem sempre. Porque tem até um exemplo aqui, uma frase. Eu estava crente que poderia vencer. Será que venceu? Estava crente que poderia vencer, mas de repente não venceu. Não deu. Então é um crente que nem sempre tem convicção. Não se pode negar que qualquer pessoa crê em alguma coisa, seja lá o que for. Até o ateu é crente. Tem gente que crê em alguma religião, não importa se ela é da Ásia, lá do Oriente, ou se é do Ocidente, ou da África. Tem gente que crê em alguma filosofia ou corrente de pensamento, e hoje está assim, de gente assim. Estão até trazendo as filosofias gregas para os dias de hoje, estoicismo, ceticismo e outros ismos. Tem crente que crê em algo que só pode ser provado por meio da ciência, que é o ateu, normalmente. Os grandes pensadores pensam tanto, são tão pensadores que atravessa o rio, vai para longe demais. Não, só posso crer naquilo que eu estou vendo. Ah, beleza. Jesus uma vez disse, vocês creem porque está vendo a minha mão? Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso seria no futuro, que é hoje, por exemplo. Tem gente que crê no poder econômico, só crê quando vê dinheiro. Só crê, só vai fazer, só vai agir quando aparecer dinheiro. Grandes comerciantes, grandes empresários, grandes industriais e os mega bilionários e trilionários do mundo que não sabem mais onde põe dinheiro e agora precisa pôr dinheiro mudando a raça humana. Eles resolveram ser, cada um deles, Deus. Não vou falar nada, só vou dizer isso. E tem gente que crê no poder político. E hoje a política está dominando a vida de muita gente. Enfim, a fé humana ela está relacionada a qualquer teoria ou poder existente a nível mundano, ou seja, do mundo, ou humano. Onde é que está a fé humana? Se você olhar para o mundo de hoje, você vê que as pessoas têm fé em quê? No trabalho. Algumas ainda têm fé na família, mas isso está acabando. Outros têm fé nos patuás das religiões. Cada religião tem algum tipo de patuá. Patuá, símbolo, alguma cerimônia, algum objeto, alguma coisa. Tem gente que tem fé e crê somente no seu filho, ou no seu esposo, ou na sua mulher, ou nos seus irmãos, ou no seu pai, ou na sua mãe.
E aqui há uma interação do homem com o que ele vê. A grande maioria das pessoas que vivem no mundo de hoje só creem naquilo que veem. Aquilo que não vê está sendo afrontado. Quem viu a abertura das Olimpíadas sabe muito bem o que é que eu estou falando. Então, sempre, hoje, está muito mais em questão aquilo que se vê do que aquilo que não se vê. E aquilo que se vê vai acabar. E aquilo que não se vê é eterno. Então vamos para o crente não cristão. Vamos começar pelo crente. Será que todo crente é cristão? Baseado no que nós falamos aqui agora? Claro que não. Aliás, quem é o crente não cristão? Alguns vão dizer para mim, não, mas eu sou cristão. Eu escuto muito isso no TikTok, no YouTube. Eu sou cristão. Jesus mandou ir batizar. Quem crê e for batizado será salvo. Puxa vida. Então, um monte de gente foi para o inferno porque não foi batizado. Um monte de gente. Jesus estava falando para os judeus, seus discípulos judeus. Se você não pensar nisso, você está afrontando a própria palavra. Chamado cristianismo como instituição religiosa, ele não começou como cristianismo. Como é que o cristianismo começou? Como judaísmo. O cristianismo não nasceu cristão. O cristianismo nasceu dentro de uma religião do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, na Bíblia, chamada judaísmo, que é a religião dos judeus. O Brasil, assim como todo o Ocidente, não é cristão efetivamente, é judaico-cristão. E isso todo mundo sabe, todo mundo diz isso. E é por isso que os seguidores do atual cristianismo professam uma religião judaico-cristã. Por isso que o crente não cristão, ele é judaico-cristão. Os rituais e cerimoniais existentes dentro da religião cristã tradicional, e a gente pode enumerar um monte aqui, tanto faz no protestantismo como no catolicismo, envolve água, seja através de uma aguinha na cabeça de alguém, seja um banho, chamado batismo em água. Tem outras coisas que não envolvem água, mas envolve subir um monte, outra envolve tomar uma ceiazinha, simbolizando a morte de Cristo, ou a pessoa de Cristo. E esse símbolo já denota que não é cristianismo, porque cristianismo verdadeiro não tem símbolo, ele é espiritual. O judaico-cristão tem símbolo. Então o judeu fazia isso, o cristão vem para o novo pacto e agarra e traz o batismo, e traz a missa e muda o nome para Eucaristia no catolicismo e para Santa Ceia ou Ceia do Senhor no protestantismo. Eu mesmo, quando era protestante, eu fazia isso, eu sei o que eu estou falando. Então, quem traz patuás, ou símbolos, ou objetos do judaísmo para o cristianismo, na verdade, está impedindo de viver a pureza do cristianismo. E o cristianismo não é isso. Desta maneira, os praticantes da religião judaico-cristã, os crentes, não conseguem mostrar para o mundo que é descrente, é incrédulo. E o mundo não consegue ver no cristianismo a pureza do que tem lá para oferecer. Por quê? Porque o cristão hoje vive com amuletos na bolsa. Eu vou lá na igreja porque hoje é dia de batismo. Eu vou na igreja porque hoje é dia de Santa Ceia. Ou vou na missa porque tem a Eucaristia. E aí desvirtua, desfigura o verdadeiro cristianismo. Não consegue mostrar para o mundo. Por que o mundo está do jeito que está? Porque os chamados cristãos não conseguem mostrar que são cristãos. Eles são judaico-cristãos. E não renova a mente de ninguém. A mente de ninguém está renovada. Porque os crentes e descrentes
não possuem a informação necessária para que a vida deles aflore e se contagie e se transforme, se renove. Muitos desses crentes não cristãos, eles acabam migrando de uma denominação para outra, e esse pode ser o seu caso, abençoado. Eu não estou satisfeito nesta igreja, eu vou para outra lá, que agora me falaram, a minha comadre falou, que aquela igreja agora, puxa, ali o pastor é maravilhoso, ele prega muito bem. Ah, que maravilha, prega o quê? O mesmo que o outro pregava, só que ele grita um pouco mais, faz mais gestos. Avivamento espiritual, não é espiritual, é avivamento judaico-cristão, porque lá tem, lá o pastor agora ele chegou, está arrebentando. O que ele está fazendo? Vigília. Antes não tinha vigília, agora tem. Antes não tinha jejum, agora tem. Que beleza, vai todo mundo ficar com fome lá dentro. Maravilha. Então, o que acontece? Ele vai buscar a solução naquela outra comunidade congregacional e não acontece nada. Com o passar do tempo, aquilo vira uma rotina igual a que ele tinha antes. Isso chama-se movimento carnal, religioso. E o mundo está assim. Um muda para lá, muda para cá e não resolve nada. Muitos dos crentes não cristãos de hoje em dia acabaram mesmo descendo de nível e muitos tornaram-se até incrédulos ou crédulos. E agora nós vamos para o ponto segundo, que é o crédulo que também não é cristão. O que é o crédulo? Palavra estranha, né? Fácil de entender. Crédulo é aquela pessoa que crê com facilidade em qualquer pessoa ou em qualquer coisa. Alguém chegar para ele e falar, é isso aqui, ele diz, é verdade. Mas se vier um outro e disser outra coisa totalmente diferente, ele vai falar, é verdade também. Ele é uma pessoa destituída de malícia, ou seja, é um ingênuo. Ele acha que estão gostando, estão amando ele naquela igreja. Não é nada disso. Estão ali usando ele para outras finalidades. Se tiver dinheiro, então, eu vou te falar um negócio. Vai ser uma disputa boa para ver para quem ele vai, onde ele vai, porque estão interessados no dinheiro e não na verdade ou na pessoa dele. Tem até uma frase que diz assim, pode-se ganhar muito dinheiro enganando os crédulos. Hoje em dia, vou apenas mencionar um fato que está muito comum hoje em dia, só se fala nisso, na internet, na televisão, é bet para todo lado, abençoado. É aposta, é jogo para tudo que é lado. Esta é melhor que a outra é maior, paga melhor. Isto aí é o quê? Um movimento para atrair crédulos. Tem gente ganhando dinheiro. Puxa, que sorte. Mas isso não é a forma normal de se ganhar dinheiro. Não estou sendo crítico de nada. Você faça o que você quiser da sua vida. Estou dizendo que tem muito por aí, porque está justamente atraindo pessoas que querem apostar. Outra frase. Os cartomantes ainda estão sendo frequentados pelos crédulos. Claro. Por que um crédulo busca um cartomante ou uma cartomante? Porque ele precisa resolver o futuro dele. Onde estará o meu futuro? Tem até música, né? A cigana leu a minha mão. Será que isso é uma vida que vai levar alguém a um lugar legal? A gente sabe que não. E as redes sociais têm trazido à luz, hoje em dia, principalmente através de vídeos, uma situação vexatória, um vexame existente em determinados cultos e reuniões públicas de congregações, assim. Aquela igreja está assim de gente. O que ele quer ver lá? Ele quer ver o pastor rodando, cantando no meio do palco. O outro quer ver o pastor, sobe até na coluna. O pastor sobe na coluna da igreja. Tem os que sopram, a pessoa começa a rodar e cai lá na frente. Peraí, é melhor isso do que ver o SBT no domingo à tarde. Para muita gente é. Então o que acontece?
A pessoa que está assistindo ali é que é o problema. Quem está ali fazendo a coisa, ele está querendo gente para ver o espetáculo dele. Antigamente também é o demônio, ainda é. O demônio ainda tem um ibopezinho por aí. Está lá o demônio na sexta-feira, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas a pessoa que está participando disso, ela não está querendo a verdade, ela está participando de um engano e de um vexame que está diante de seus olhos. E até mesmo alguns chamados cristãos de outras denominações estão criticando esse pessoal que faz isso, porque está afrontando o próprio Jesus Cristo. Então, o que acontece? Alguns dias que eu passei caminhando por aí, eu vi estampado na placa de uma congregação, a Glória estava comigo, Congregação do Fogo, lembra disso? Aqui tem fogo. E o logotipo era uma chama de fogo. Uma congregaçãozinha pequena, uma portinha. Aqui tem fogo. Tinha que chamar o bombeiro. Tem labareda de fogo na igreja. E lá dentro, olha, agora tem uma coisa interessante. Tem gente que vai nesses lugares, por quê? Porque a pessoa em casa, ela está cheia de problemas. Então ela vai para esses lugares para se distrair um pouco também. E para resolver os problemas. E acaba arrumando outros. Porque a pessoa que está com problemas pessoais, ela começa a gritar, a clamar, a espernear, a gesticular, ver gente subindo parede, isso tudo em nome de Deus, a pessoa se distrai por um tempo diante disso tudo. É entretenimento. Quando elas voltam para casa, é o mesmo caso do cidadão que vai para um campo de futebol, falar mal do juiz, que foi contra o time dele, e xinga juiz, e xinga não sei quem. Ele se livra dos problemas da casa dele por 2 horinhas, 3 horas. Descarrega, a carne solta, e depois, quando ele volta, lá estão os problemas de novo. E o cristão, que é o que nos interessa, agora vamos para a palavra, porque isso aqui foi uma introdução, e mostrando para todo mundo que, na verdade, o que nós vemos por aí não são cristãos no mundo. Se no mundo houvessem realmente cristãos com a mente renovada, o país seria outro, as famílias seriam outras, as pessoas seriam outras. O evangelho seria pregado de uma forma extraordinária. Seria outro também, claro. Encontramos uma declaração no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 25. Veja aí o cristianismo de fato. Depois Barnabé foi a Tarso para buscar a Paulo, e encontrando-o trouxe a Antioquia, e congregaram ali 1 ano inteiro com a igreja, e ensinaram muita gente. E olha que curiosidade interessante, muita gente pensa que é coincidência. Não é coincidência. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados por primeira vez de cristãos. Por que será? Por quê? Porque o Pedro já estava pregando há muito tempo, Tiago, João, aquela turma toda, ela estava pregando lá atrás, lá em Jerusalém, há muito tempo. Mas o que é que eles pregavam? Circuncisão, lei de Moisés, antigo pacto, Jesus de Nazaré. E aquilo já não era novidade para ninguém. Mas a partir do momento que Paulo chegou com o evangelho da graça, com o evangelho da incircuncisão, era bem diferente o que Paulo ensinava em Antioquia do que aquilo que eles tinham aprendido com os outros apóstolos. E ali eles falavam, vocês são cristãos de verdade. E nós somos o que no meio desse mundo louco? O que nós somos, abençoados, no meio dessa selva de pedra que é São Paulo? 20, 30 abençoados aqui sempre. E aí? Somos o quê? Cristãos no meio dessa confusão toda. Será que havia algum cristão lá na abertura das Olimpíadas? Eu acredito, olha, não sei se estava alguém ali, passou mal. Fechou os olhos.
No evangelho que foi encomendado por Cristo após sua ressurreição, há textos que apresentam muita evidência da natureza do verdadeiro cristianismo que Paulo ensinava. Vamos apresentar alguns textos que mostram o que Paulo ensinava, que vai mostrar que eles eram cristãos. Romanos 7,4. Assim também vós, meus irmãos, morrestes à lei. Olha, por que era cristão? E Paulo ensinava a morrermos à lei, mediante o corpo de Cristo, Jesus de Nazaré, para que sejais de outro do que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Religião dá fruto hoje para quem? Para si mesma. Cada religião, panfletinho na rua, agora internet, seja onde for, eles estão dando fruto para si mesmos. Eles querem receber pessoas nas suas congregações. Mas para Deus, não. Qual é a religião de Deus? Uma perguntinha interessante. Ah, não, Deus tinha uma religião. Tanto que os judeus, judaísmo, a religião dos judeus não era uma religião que Deus estabeleceu lá. Aquilo era uma forma de governo misturada com alguns cerimoniais necessários, porque Deus tinha que botar aquele povo no lugar. Aquele povo era um povo completamente desorganizado, e Deus teve que fazer um povo ali. Mas aquilo não era religião. Ok? Vamos lá. O verdadeiro cristão entende que é do Cristo que ressuscitou. Diga bem alto. Ressuscitou. E não do que morreu. Já pensou você ficar com Jesus de Nazaré a vida toda? Jesus de Nazaré viveu 33 anos, morreu na cruz, ele consumou o que ele veio fazer. E as pessoas continuam consumando o que Jesus já consumou. Não tem que consumar mais nada. Hebreus 10:19. Agora vem. Assim que, irmãos, tendo liberdade para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo. Essa palavra sangue de Jesus Cristo, hoje, nesse momento aqui, já deve ter gente clamando aí pelas... Sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não é para ser clamado, é para ser crido, é para ser entendido. Não tem que clamar o sangue. Para quê? Para expulsar demônio. Sai em nome do sangue de Jesus. Primeiro que não tem demônio, segundo que o sangue não foi feito para isso. Então, tendo liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Cristo, Jesus, pelo caminho novo e vivo, porque o outro era velho e morto, que ele nos abriu através do véu, isto é, de sua carne. Lá estava o lugar santíssimo, aquele véu que separava todo mundo de Deus. A pessoa ficava ali quietinha, Deus estava lá, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e todo mundo, boquinha fechada. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, a sua carne introduziu todos nós num novo testamento, num novo pacto. Então o verdadeiro cristão entende que já está onde? Onde é que nós estamos hoje? No lugar santíssimo. Onde é que você está? No lugar santíssimo. Hoje você já entra lá. Oi, pai. Melhor dia, papai. Está dentro de mim. Tu estás em mim. Tem alguns aí que é bom dia, Espírito Santo. Isso aí é palhaçada. É outra história. Isso aí não tem nada a ver. Mas que Deus está aí vivendo em cada um de nós? Sim, está vivendo em cada um de nós. O verdadeiro cristão entende que já está no lugar santíssimo. E que lugar é esse? O caminho novo e vivo, onde você entra. Você é filho do Pai. Diga, eu sou filho do Pai. Eu não sou escravo do Pai. Pronto. Você senta na mesa. Você tem direito à ceia. Não a ceia. Eu estou falando de ceia, copinho não. Estou falando da ceia da palavra. Desfrutar de todos os direitos que você tem da herança. Colossenses 1:28. A quem anunciamos, Paulo, olha que lindo, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Se um pastor do sistema me ouvisse aqui, né? Ele teria que apresentar perfeito todos aqueles que estavam na frente, aqueles 2.000 que estão na frente dele, 2.000 pessoas lá. Catedral da fé, 2.000 sentados, todos perfeitos em Cristo.
E o pastor faz o quê? Quem está em pecado hoje aqui, vem até a frente. Não tem pecado. Pecado não tem, mas tem má consciência de que tem pecado. O verdadeiro cristão, como você, como quem está na internet também me vendo nesse momento, sabe que é o quê? O que você é? Perfeito em Cristo. Eu conheço tua história, perfeito coisa nenhuma. Perfeito em Cristo, em espírito. 1 Coríntios 6,17. O que se une ao Senhor é um espírito, com Ele. Cristo é perfeito? Sim. Se eu sou um com Ele, o que eu sou? Perfeito. Ele não aceitaria alguém imperfeito com Ele. Por isso que Ele morreu por mim. 2 Coríntios 11:1. Oxalá, disse Paulo. Não tem nada a ver com... Oxalá quer dizer, talvez, tomara que me tolerasseis um pouco de loucura. Sim, tolerai-me. Ou seja, me suportem, disse Paulo, porque eu zelo por vocês com zelo de Deus. Pois vos desposei com um só esposo, para apresentar-vos como uma virgem pura a Cristo. Que esposo será esse? E por que Paulo era considerado cristão? Porque ele apresentava a igreja perfeita em Cristo, esposa de um marido, que não era Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré foi o véu que veio consumar, era o próprio Deus. Vocês estão falando muito mal de Jesus de Nazaré. Ninguém está falando mal de Jesus de Nazaré. Ele cumpriu sua missão. Ele veio para morrer, salvar, salvou. Salvou! Ele não quer que ninguém fique pensando nele mais. Ele quer que creiam nele como ele é. Quem ele é? Deus sobre todas as coisas. Então o verdadeiro cristão sabe que Jesus de Nazaré não foi esposo. Mesmo porque Jesus de Nazaré foi esposo. Ele se tornou esposo depois que ele morreu e ressuscitou. Eu trouxe para vocês, acho que foi 2 semanas atrás, a informação de que Jesus era o noivo. E ele se expressava como noivo. Por quê? Porque ele ia casar depois que morreu e ressuscitou. Olha que tremendo que é isso. Então, naquela época, ele mediou entre os homens e Deus. E o Cristo eterno é quem? Não, é o teu esposo. Meu esposo. Cristo eterno é o meu esposo. Esposo do meu espírito. E do teu espírito. E nós somos quem? O corpo. A igreja é o corpo desse Cristo que é a cabeça de todos nós. É só esse o recado. Nós somos então o quê? Cristãos no meio de um mundo de crédulos, no meio de um mundo de crentes em tudo. Não tem uma pessoa nesse mundo que não seja crente. Que coisa, né? Quando a gente olha com a pessoa com a Bíblia debaixo do braço, por aí, no domingo, a gente olha e fala, olha o crente. Não é isso que a gente fala? Mas tem muitos que não usam a Bíblia debaixo do braço e são crentes também. Tem crente para tudo que você possa imaginar. Mas não tem ninguém que não seja crente. Porque não tem ninguém que não creia em alguma coisa. Tá bom? Até dia 11 de agosto. Abençoados com todas as bênçãos. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEG Brasil
_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas, www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.